Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, acompanhando agora o programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Nós vamos falar, gente, sobre o dia 12, pois é, que passou no último domingo. É que foi no dia 12 de abril, foi celebrado o Dia do Médico Obstetra. E a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre essa especialidade já aqui no estúdio, tá? Também vamos ainda falar sobre a relação entre o Covid-19 e os idosos. Por que é importante que eles cuidem da imunidade deles agora? E vamos também dar muitas dicas, tá? E para fechar o programa, nós ainda vamos falar sobre alongamentos no home office. Tem muita gente que está trabalhando de casa e que é importante também manter esse corpo aí em movimento, tá? Muita coisa boa. Eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, nos acompanhando na telinha da TV Mar, seja aí pelos canais 25 ou 525 da NET, seja pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite a nossa programação. Muito obrigada pela companhia, pela presença de cada um de vocês, aproveitando para lembrar das nossas redes sociais, tá? Se você ainda não nos acompanha lá nessas plataformas que estão aqui, por favor, corre lá para nos acompanhar, tá? TV Mar Canal 25 é muito simples, no Instagram, no YouTube, no Facebook e também lá no Twitter, tá certo, pessoal? Tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Estamos te esperando, tá? Como eu falei, né, no comecinho do programa, no último domingo, dia 12 de abril, foi comemorado o Dia do Médico Obstetra. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa especialidade agora aqui no estúdio com a obstetra Juliana Cotrim. Muito bom dia, Ju. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso cantinho. Muito obrigada pelo convite, Mara. Eu que agradeço a você. Vamos explicar para o pessoal de casa que talvez ainda não entenda ou não saiba o que é um médico obstetra. Vamos falar um pouquinho sobre essa especialidade. Bem, então falando um pouquinho do nome obstetrícia, né? Tá. Então, obstetriz se deriva do latim, do verbo obstare, que é estar junto, acompanhar, estar ao lado. Então, o obstetriz, o obstare, então, o médico ele está ao lado mesmo antes do período do parto, durante todo o período gestacional, está acompanhando essa mulher, está acompanhando se tem doenças intercorrentes, se tem alguma alteração que pode levar a aumentar os riscos obstétricos, os riscos perinatais e durante o parto, que vai acompanhar o milagre da vida. Certo. Você falou sobre essa questão do parto, então a gente já começa a entender que o obstetra tem tudo a ver com isso, com a gestação. Também o obstetra vai ter a ver com a questão da reprodução assistida? O que acontece? A especialidade é ginecologia e obstetrícia. Então, o médico, quando ele se especializa em ginecologia, ele já faz obstetrícia. Então, são especialidades que se combinam. Ginecologia vai estudar o aparelho reprodutivo feminino junto com as mamas e a obstetrícia é justamente a parte da reprodução, do gestar, mesmo antes, na verdade, do gestar. Então, o obstetra, ele tem que acompanhar essa mulher antes do período reprodutivo. Então, aquelas mulheres que desejam engravidar devem ir ao médico, dizer que apresentam um desejo reprodutivo, começar algumas vitaminas que são necessárias antes desse período que ela deseja engravidar, avaliar se a fertilidade está adequada. Então, às vezes, a mulher, ela posterga muito esse período, né? Então, é comum hoje em dia as mulheres adiarem esse desejo reprodutivo. Isso é importante ser enfatizado, né? Dos riscos associados ao adiamento desse período. Certo. Deveria ser um acompanhamento, não sei dizer se permanente, mas pelo menos um acompanhamento assim, às vezes, que as mulheres elas deveriam fazer ao obstetra? Bem, aí seria, na verdade, o ginecologista. Ginecologista, né? Então, né? Ginecologista seria, então, digamos que pelo menos uma vez ao ano, uma mulher, ela precisa cuidar da saúde dela, precisa acompanhar, né, periodicamente. Ao obstetra, você iria quando? Quando você está pretendendo engravidar. Então, quando esse desejo realmente aflora, quando você tem aflora certeza. esse desejo, então você precisa ir ao médico para avaliar as suas condições, para avaliar os seus hábitos de vida, a sua qualidade de vida. Então, tentar melhorar a alimentação,
o seu estado emocional. Então, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, a gente está orientando os pacientes não engravidarem nesse período. Sim. Né? Então, a pandemia é uma doença muito nova. Então, a gente não tem uma evidência científica firme, própria, que a gente diga que essa paciente não vai ter intercorrências durante a gestação, não vai ter alterações fetais. Então, a transmissão vertical, que é a transmissão que pode ser passada da mãe para o bebê, ela ainda não está comprovada. E é preciso ser avaliado isso. Então hoje o aconselhamento nesse período de pandemia, hoje, dia 14, hoje, dia 14 de abril, agora de manhã, o ideal é não engravidar. Então, por que eu estou dizendo exatamente esse horário e esse dia? Então, está sendo tudo muito dinâmico nesse período de pandemia. Então, uma verdade que eu estou dizendo hoje, pode ser que amanhã ela não seja a mesma verdade. Então, é importante a gente dizer isso. O Ministério da Saúde, há praticamente uma semana, ele enquadrou todas as gestantes, todas as puérperas, aquelas mulheres que tiveram aborto, aquelas mulheres que tiveram perdas fetais, como grupos de risco para o coronavírus. Então, isso é importante a gente enfatizar. Certo. Quem que seria o paciente do obstetra? A mãe ou o bebê? Ou os dois? Os dois. Né? Então, o obstetra, ele tem o papel de manter essa integridade física, né, tanto da mãe quanto do bebê. Então, a avaliação pré-natal bem feito, ele vai ajudar, ele vai dar sinais se a mãe está bem, se o bebê está bem, através de avaliação de exames, de ultrassonografias. Então, é o médico dos dois. Através da obstetrícia também é possível saber qual que seria o melhor tipo de parto ou isso vai ser algo muito natural? Durante o pré-natal, então, o médico ele tem o dever de conversar sobre isso. Então, o médico, digamos, o obstetra, ele se torna um amigo. Precisa haver uma empatia entre o médico e o paciente. Né? Precisa ter essa relação de confiança. E durante praticamente os 9 meses, então, isso vai ser conversado e vai se definir, vai ver a via de parto. Às vezes, não é possível a mulher parir normal, né? Então, às vezes, tem algumas intercorrências, a placenta está baixa, então, às vezes, a posição do bebê não está adequada, mas é importante que o obstetra, ele oriente essas mulheres, né, em relação ao parto, e estimular, claro, o parto normal, que é a melhor via de parto. É por isso que é tão importante para a saúde, para a vida do bebê, esse acompanhamento, né, que é chamado de pré-natal, para que quando ele chegue esteja tudo bem com os dois, com a mãe, com ele? Exatamente. A gente diz que é um binômio, a gente cuida desse binômio, mãe e bebê, né? Então, a gente cuida dos dois. Digamos que é o primeiro médico da gente, né? Sim. Então, mesmo durante o período gestacional, a gente já tem um médico ali cuidando da gente. Então, toda a sua alimentação, todo o seu estilo de vida, isso vai trazer repercussões para o bebê que você está gerando. E, então, é por isso que a gente diz que o pré-natal, ele tem um caráter muito educativo e muito preventivo, de você orientar realmente essa mulher em relação às modificações que acontecem no organismo dela, de tudo que deve ser realizado durante esse período. Certo. Hoje está sendo aconselhado que as mulheres elas não engravidem mais. Quem já está grávida, o que é que se está falando para essas mulheres? Tem muitas assustadas porque a gente já viu casos aqui no Brasil, né, de mulheres grávidas que chegaram a falecer e que testaram positivo para o novo coronavírus. Então, tem muitas que estão assustadas. O que se pode falar para essas mulheres hoje? Então, o que é que a gente tem que dizer? Para não entrar em pânico, né? Então, como eu falei, os estudos eles ainda não são consistentes. A casuística, ou seja, o número desses estudos em gestantes é muito baixo. Então, não dá para a gente ter uma certeza em relação a esses estudos de transmissão vertical, ou seja, de uma mãe que é infectada passar para esse bebê. E até os estudos que foram realizados que mostraram essa transmissão, que foi a minoria, a maioria dos estudos mostra que não tem a transmissão, certo? Mas teve um estudo em Nova York que mostrou essa transmissão e viu que esses bebês ficaram bem. Então, não tem porquê esse pânico, né? O principal são os cuidados, então evitar aglomerações, né? Fazer realmente esse isolamento social e tomar todos os cuidados que a gente sabe, né? Tá aí na mídia sempre, né? A gente lavar as mãos, usar álcool gel, evitar aglomerações.
isso é o mais importante. E principalmente agora que que esse grupo está inserido no grupo de risco. No grupo de risco, né? Então, o Ministério de Saúde enquadrou, né? Então, todas as gestantes desse grupo de risco e eu achei prudente isso. Para a gente fechar, vamos deixar então uma mensagem, vamos reforçar aí todos os cuidados que as gestantes elas devem ter nesse período? Então, gestantes, cuidem-se, cuidem da saúde, da sua saúde, da saúde do seu filho. Lavem as mãos, evitem aglomerações. Se precisar trabalhar, trabalhem com cuidado. Podem utilizar máscaras, né? As máscaras caseiras. Sim. Então, cuide-se e não entre em pânico. Vai dar tudo certo, isso é passageiro. Isso mesmo. E quem tiver mais alguma dúvida, Ju, como é que pode entrar em contato com você? Pode ser através do meu Instagram ou do meu Instagram da clínica. Muito bem, já está aí na tela? Vamos colocar aqui na tela o Instagram da Ju para você poder acompanhar, ó. Clínica Feto Maceió. Isso. Acertei? Pronto. Clínica Feto Maceió, caso você tenha mais alguma dúvida. E o mais importante, como a Ju já reforçou aqui, tá? Sem pânico. A gente sabe que é um momento difícil, que está todo mundo assustado, angustiado, com esse futuro tão incerto, mas o importante agora é não ter pânico, principalmente se você está gestante, tá? Toma aí todos os cuidados, vamos proteger esse baby e você também. Ju, muito obrigada pela sua presença aqui, tá? Obrigada mesmo. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Nós voltamos já já.